Bom, Lívia, quando a gente começa a pensar nessa questão ambiental, em tudo que você falou, dessa representatividade, dessa importância, né, da nossa flora, que, confesso para você, para mim é também uma certa novidade que você coloca, algumas coisas que você colocou aqui agora, né? Como é que vem funcionando? Vamos tomar, por exemplo, lá o Botafogo, que é um caso recente, né? Como é que é esse procedimento de licenciamento ambiental? Até onde as coisas, a lei é efetivamente cumprida ou não? E em que pontos, mais especificamente, ocorrem, aspas, desvios ou espertezas, digamos assim, para que muitos desses pontos de preservação e de interesse de preservação, melhor dizendo, venham a se chocar com econômicos, mas eu não queria colocar uma coisa contra a outra agora. Eu queria que você falasse de sua experiência, principalmente voltando a essa questão do Botafogo agora, né? O que deveria ter sido feito no licenciamento dessas minerações no Botafogo e que, a seu juízo, como pesquisadora, não foram feitas dentro desse aspecto de flora? Okay. Bom, então, nós, pegando o gancho, com a minha última fala, de que nós estamos em uma das regiões mais biodiversas do mundo. O licenciamento ambiental, ele vem como uma ferramenta para buscar a compatibilidade das atividades econômicas com a conservação do meio ambiente para estas e as futuras gerações. Então, o licenciamento ambiental é uma ferramenta técnica e política para direcionar a gestão do território. Então, ele tem que seguir uma série de leis, de regulamentos, para que ele seja realizado e para que ele cumpra a sua função. Então, na perspectiva do diagnóstico de flora, ele deve seguir, atender à resolução CONAMA de 1986, que diz que o diagnóstico ambiental, o diagnóstico do meio biótico, que são seres vivos, deve identificar, destacar as espécies de importância, de interesse científico, que são aquelas, principalmente as espécies ameaçadas de extinção, as espécies raras e as espécies endêmicas, e as espécies de interesse econômico, como, por exemplo, de potencial medicinal, de potencial alimentício. Então, esses estudos devem destacar essas espécies. O diagnóstico, esse levantamento inicial das espécies deve ter como foco essas que serão prioritariamente impactadas. Isso é o que está na resolução CONAMA, é o que está também nos termos de referência dos órgãos ambientais em Minas Gerais. Então, o relatório, o estudo de impacto ambiental, ele deve identificar as espécies que serão impactadas, obviamente. Só que, muitas vezes, a forma como isso é feito, é realizado, não necessariamente atende a essa resolução. Porque, para você identificar as espécies de interesse especial, científico ou econômico, você tem que ter uma capacidade técnica de conhecer essas espécies em campo, reconhecê-las, e isso exige, às vezes, um olhar específico sobre essas plantas, um olhar minucioso, porque às vezes o que diferencia uma espécie da outra, uma espécie ameaçada de uma espécie comum, é um detalhe, é um pelo, é uma cor de uma pequena estrutura que você precisa olhar na lupa e ter acesso à literatura especializada daquele grupo de plantas. Então, são coisas muito específicas. E o que a gente, então eu, através desse projeto de extensão, com a participação de colegas e alunos, da universidade, a gente tem olhado, analisado esses estudos de impacto ambiental e, às vezes, em algumas ocasiões, nós fizemos a contraprova em campo, do que foi reportado no estudo de impacto e o que a gente encontrou de fato em campo.
E essas contraprovas são realizadas também por outras instâncias, né? Então, tem institutos na região que atuam, né? Fazendo, digamos assim, essa verificação, né, em loco da qualidade dos estudos de impacto ambiental. Isso deveria, né, ser feito também pelo órgão ambiental, né, legislador, pelo órgão ambiental que concede as autorizações, né, as licenças. E, às vezes, a gente encontra um disparate entre o que está relatado no estudo de impacto e o que é, de fato, observado em campo. Né? Você, só perdoe te interromper, mas você falou assim, isso deveria ser feito pelos órgãos de fiscalização. Não é a praxe? Eu acredito que não seja a praxe, não seja a regra. Tanto é que o órgão ambiental foi na mina Patrimônio, né? Andou sobre a trilha da equipe de espeleologia e não viu a caverna. Né? E não viu a caverna, isso está relatado aí nos relatórios. Né? O relatório de impacto da mineração Patrimônio, o estudo de impacto ambiental, diz que não tem nenhuma espécie ameaçada de extinção. Foi a equipe do Instituto Prístino lá, que são botânicos também, faz um trabalho, né, dessa natureza, e identificaram várias espécies ameaçadas de extinção na área. Isso cria, né? Inclusive até mesmo pela questão de quem pode ou não, né, vetar um licenciamento desse. Isso hoje está na mão do governo estadual, né, de órgãos estaduais. Há em termos, até onde, me corrija se eu estiver enganado, até onde eu estou informado, existem consultas feitas, por exemplo, dentro dos municípios e tal, etc. E tal, mas assim, é consultivo, não há uma deliberação, né? Não há por exemplo, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, ele não tem o poder de vetar, ou tem? Ele tem o poder de influenciar, né? Mas ele não é deliberativo. No município de Ouro Preto, ele não é deliberativo, ele é apenas consultivo. Tem municípios que têm um conselho deliberativo, né? Sim, mas a legislação de quem bate o martelo no licenciamento ambiental é o governo do Estado. Isso é uma outra questão, né? Porque o licenciamento ambiental hoje, ele pode ser fracionado, ele pode ser, inclusive, transferido para o nível municipal. Inclusive, há toda uma proposta de reforma da legislação referente ao licenciamento ambiental. Mas isso já são outros planos para outra conversa, né? Mas você me perguntou, né, sobre a fiscalização desses estudos, né? Porque esses diagnósticos de flora, né, diagnósticos espeleológicos, esses estudos que compõem, né, os inventários, a base, né, desses estudos de impacto ambiental, eles são realizados por empresas que são contratadas pelo próprio empreendedor. Né? E não é o interesse do empreendedor criar dificuldades para si mesmo. Claro. Né? Então, muitas vezes, né, esses estudos não são completos, né, eles são omissos, né, e às vezes eles são mesmo falsos, né, como é o caso do que a gente está vendo acontecer ali na mina Patrimônio. Os estudos de impacto são falsos, porque diz que não tem espécie ameaçada, e tem, e várias. Porque diz que não tem caverna, e tem, e eles estão suprimindo. Porque diz que vai fazer um plano de recuperação ambiental, porque diz que vai fazer resgate de flora, e passa o trator e não faz resgate nenhum.